Quem está com fé aqui nessa noite? Querido, porque se você não tiver com fé, eu vou embora, porque não vai produzir nada se você não tiver fé. Porque nós temos que crer para receber, queridos. E quem crê que o Senhor está aqui nesse lugar? Eu só saí de casa com um propósito, de falar realmente de Deus para você. Eu não tenho outro propósito de estar aqui não, meus amados. É de realmente infiltrar Deus no coração de você, no seu coração. Amém? Ainda vejo gente de pé e eu não gosto de falar da palavra enquanto as pessoas circulam. Por gentileza. Amém? E se você quiser dar um tema para essa pregação, diga comigo. Combatendo a incredulidade. Amém, gente? Combatendo a incredulidade. Eu sei que eles estão gravando lá e eu preciso realmente que você frise esse tema, porque você vai entender já já como que nós temos andado. Abre comigo em Lucas 24. Aleluia. Lucas 24, por favor. Nós vamos falar um pouquinho de Jesus. Amém? O que nós fizemos nessa casa e nessa terra, a não ser falar de Jesus? Amém? Abriram comigo em Lucas 24? 24:1, já está na tela também? 24:1? Isso. A pastora vai acompanhar aqui então. Mas no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. Pode ir até o 12, Diogo. E acharam essa pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Pode passar. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhe apareceram 2 varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia? Dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressurja. Lembre-se então das suas palavras? Lembraram-se então das suas palavras? E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, também as outras que estavam com elas, relataram essas coisas aos apóstolos. E pareceram-lhe como um delírio as palavras das mulheres, não lhe deram crédito. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se, admirando-se consigo o que havia acontecido. Diga amém. Querido, no domingo pela manhã, diga comigo, no dia da ressurreição, as mulheres que acompanhavam Jesus, elas foram até o sepulcro. E elas foram até o sepulcro porque elas pensavam em encontrar Jesus morto. Jesus ainda lá. E elas pegaram o quê? Umas especiarias, uns perfumes, um unguento, ou vamos dizer hoje, um formol da época, para aguentar o corpo de Jesus, para que elas chegassem lá no sepulcro e alguém tirasse a pedra e elas começassem ali a ungir Jesus, para que pensassem assim. Talvez elas foram até o sepulcro naquele dia, Diandra, pensando assim: olha, eu vou lá porque eu quero ter o cheiro de mestre mais uns dias. Eu quero ficar com Jesus mais uns dias. E eu vou lá ungir ele. Eu vou lá colocar as especiarias, os perfumes, para que o corpo dele dure mais um pouquinho, para que o corpo dele não venha se definhar e eu fique de uma vez por todas sem o meu mestre. Então eu vou lá fazer alguma coisa. Eu preciso ficar com esse Jesus. E quando elas chegaram lá, elas viram a pedra, e elas viram a pedra removida, e elas ficaram atônitas, elas ficaram desesperadas, elas não entenderam nada. Mas pensa bem, essas mulheres andavam com Jesus. Eu não sei se elas andaram só 3 anos, ou se elas andaram 33 anos, mas essas mulheres, elas andavam com Jesus, elas viram os milagres de Jesus, e elas viram Jesus tirar Lázaro do túmulo. Como é que Jesus poderia ficar no túmulo? Como é que elas poderiam achar Jesus no túmulo, se o próprio Jesus arrancou Lázaro de um túmulo? Que Jesus elas foram buscar?
Apareceram 2 varões e disseram assim para elas: ei, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão procurando aqui no meio dos mortos quem vive? Por que tu estás procurando esse Jesus morto, se Jesus já é vivo? Por que esse Jesus está tão sem força na tua vida? Por que você veio para a igreja e você se converteu a um Deus tão grande e o teu Deus é tão pequeno? Por que você já esqueceu todas as promessas e tudo que eu já te falei que vai acontecer na tua vida? Por que de repente o Jesus que tu conhece, que tu professa, está lá num túmulo ou pendurado no madeiro? Porque atualmente é isso que tem acontecido no meio da igreja. Esse Jesus está totalmente sem força. Tem pessoas que oram por um câncer, mas não oram por uma dor de barriga. Tem pessoas indo no médico por causa de uma dor de cabeça. Elas não sabem que Jesus cura. Elas não sabem que Jesus salva. Que Jesus é esse que tu serve? Tu está procurando entre os mortos aquele que vive? Que tamanho de Deus é esse que tu serve? E o pior de tudo é que elas foram aos apóstolos. Ah, pastora, mas essas mulheres não andavam tão perto de Jesus, não comiam com Jesus, não, talvez não viram os milagres grandes de Jesus. Mas quando elas chegaram até os apóstolos, os 11 apóstolos que estavam ali, eles se assustaram quando as mulheres disseram que Jesus não estava mais ali. Talvez você seja um desse. Você está na igreja, você é até um obreiro, até um apóstolo, até um líder, até um membro, mas você se assusta quando eu digo Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus arranca doença, Jesus faz tudo. Porque os apóstolos ficaram assustados quando aquelas mulheres chegaram e disseram que Jesus não estava mais ali. Querido, era para elas ficarem assustadas? Ou naquele domingo de manhã, se elas tivessem entendido a palavra de 3 anos que Jesus pregou para elas e para eles, naquele domingo de manhã era para eles ter chamado a banda Nosátrios ou a banda Livres. Eu não sei qual banda que eles iriam chamar na época, mas era para eles ter feito um grande culto de ação de graça na frente do túmulo, porque Jesus te havia dito que ele ia ressuscitar. Mas por que, querida? Por que, queridos? Que Deus disse que vai ressurgir, que Deus disse que vai ressuscitar esse teu problema. Deus disse que vai te curar, Deus disse que vai te levantar, Deus disse que vai te fazer andar sobre as águas. Deus já te prometeu. E você não tem coragem de agradecer, porque você vive com dúvida no teu coração. E Pedro saiu correndo. Pasmem vocês. Os 11 apóstolos, que Jesus falou o tempo inteiro que ia morrer e ressuscitar, que ia ressurgir no 3º dia, e que eles iam fazer obras maiores do que qualquer um, e que Deus disse que tinha dado autoridade para pesar serpente e escorpião, e Deus disse que Jesus não ia ficar no túmulo. Tudo isso já foi avisado. Eles se assustaram, não acreditaram, ficaram desesperados, acharam que era um delírio. Se vocês acompanharem o texto, acharam um delírio. Será que não é isso que você está fazendo dentro da igreja? Achando tudo um delírio? Tudo uma loucura? Sabe, amados, o que eu tenho passado na minha vida para te dizer é que Jesus não perdeu as forças. Jesus, ele é o mesmo ontem, de hoje e de amanhã. Jesus arranca Lázaro do túmulo, arranca câncer das pessoas. Jesus tira pessoas que estão lá na cadeia. Jesus arranca de lá. Jesus arranca as algemas do pecado, do vício. A força de Jesus, ela é muito maior hoje do que outrora. Mas por quê? Que você vem para a igreja, é pregado que Jesus reina, é pregado que Jesus ressuscitou, é pregado que Ele está aqui, é pregado que Ele cura, e você continua com teu Deus de madeira. E você continua com aquele Deus lá na parede, que pode fazer qualquer coisa por qualquer pessoa, mas não pode fazer para você mesmo. Por que os apóstolos achavam isso? Por quê, pastora? Porque eles viveram os maiores milagres na época com Jesus junto. Eles sentaram à mesa com Jesus, eles comeram com Jesus. E Jesus disse, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. Não se preocupe. E por que eles não acreditaram? E por que muitas vezes aqui é lançada a palavra, é lançado o pão, é lançada a direção? Querido, eu não sei quantos anos você está na igreja, quantos anos você anda com Jesus, mas o teu Jesus, se ele não tiver efeito na tua vida, ele está morto. Não procura entre os mortos aquele que vive. Não vai para o túmulo, querido.
Vai para a cruz que ele não está mais lá. Jesus não é um Jesus de túmulo. Querido, se Jesus fosse um Jesus de túmulo, um Jesus pendurado no madeiro, eu ficava na religião que eu professei 30 anos. Lá o Jesus não tinha poder. Lá o Jesus não tinha autoridade. Lá não me ensinava que ele curava, que ele libertava e que no nome dele eu expulsaria demônios. Mas faz 20 anos que eu descobri que Jesus não está mais no túmulo. E faz 20 anos que eu não procuro Jesus entre os mortos. Querido, por que tá as coisas mortas na tua vida e tu não coloca a vida de Jesus nelas? Por que o teu relacionamento está morto e Jesus ainda não entrou com a vida dele? Por que as tuas finanças estão mortas e você ainda não entrou com a vida de Jesus nelas? Por quê? Diga comigo, incredulidade. Diga incredulidade. Você precisa, querido, não estar numa igreja e ser religioso. Você precisa agir no poder de Deus. E quando eu vi essa multidão entrando, e hoje não tem festa aqui, hoje não tem campanha, hoje não tem um pregador famoso, e por que você está aí? Porque eu cria que você estaria um dia aqui. Tudo é possível aquele que crê. Um dia eu orei em cima de 10 cadeiras, eu orei em cima de 40 cadeiras, eu orei em cima de 50, em cima de 200, e hoje em cima de 700, e eu creio que está pequeno esse lugar. Tudo é possível aquele que crê. Qual é o tamanho de Deus que você serve? O teu Jesus está no túmulo, morto, e você está desesperado porque alguém está dizendo que tem vida no casamento, que tem vida nas finanças, e você diz, por que na minha vida não acontece? Não, querido. Então você está no lugar errado, porque aqui nós servimos um Jesus que ressurgiu e pode todas as coisas. Aleluia! Deus é bom! Amados, seguindo, 24, 13. 2 discípulos, um era Cleópatra, tá? 2 discípulos de Jesus. Eles viram tudo ali acontecer. Eles viram que as meninas vieram lá do sepulcro, anunciaram, Pedro foi, Jesus não estava lá. Eles viram tudo, mas eles pegaram, tá? 24, 13. Eles pegaram e disseram assim, um para o outro, olha, eu não sei nem se era a esposa de Cleópatra, ou se era um casal, ou se eram 2, eu não sei o que era, mas na verdade eles disseram assim, olha, vamos para Emaús. E eles foram andando para Emaús. Sabe o que significa a palavra Emaús? Riacho quente. Quente fala de aconchego, de retorno, né? De conforto. Eles pegaram e disseram assim, vamos voltar para a nossa vidinha? Vamos lá. Esse Jesus é tudo uma mentira. Eu pensava que esse Jesus ia ressuscitar. Eu pensava. E eles começaram a conversar entre si. Mataram o meu Senhor. Mataram o meu Jesus. Então esse Messias é uma mentira. Tudo que foi feito, tudo que foi ensinado. Como é que puderam matar o meu Jesus? Eu vou voltar para a minha vidinha. Eu vou lá para o Riacho Quente, Emaús. Eu vou para a minha aldeia. E eles estavam conversando no caminho. E de repente Jesus apareceu. E Jesus começou a conversar com eles. E Jesus escutava eles dizer, eles disseram assim, eles estavam falando que Jesus tinha morrido, o que estava acontecendo, que estava um barulho em Jerusalém, estava um barulho, olha, estava uma tristeza, alguns choravam, alguns estavam desesperados, os discípulos não sabiam para onde ir, estava tudo num desespero. Por quê, querido? Eles pensavam que Jesus estava no túmulo e tinha acabado tudo. Às vezes é assim que nós nos deparamos. Ontem eu estava numa casa em qual chegou uma enfermidade muito forte naquela casa. Chegou um câncer na cabeça de uma pessoa, no qual os médicos dizem que não tem cura. E eu cheguei naquela casa pela manhã em Criciúma e eu e meu marido dissemos, olha, agora está na hora de Jesus trabalhar, porque quando os médicos dizem não, Jesus diz sim. Amado Jesus, quando ainda resta esperança no homem, ele não faz nada para que a glória não seja do homem. Mas quando a gente pega, querido, e começa a depender totalmente de Deus, os milagres são diários na nossa vida. E eles estavam lá conversando. Olha o que nós vamos fazer? Abatidos, desanimados. Não foi assim que você chegou aqui? Diga para tua irmã do lado, o teu irmão, mas tu não pode permanecer assim.
Porque Cristo vive. E ele estava ali contando. Vamos voltar para a aldeia. Aí Jesus chegou. Do que vocês estão falando mesmo? Ué? Tu é por acaso um peregrino aqui na cidade? Eles disseram para Jesus. Que tu não sabe dessas coisas? Tu tá leso? Tu não é dessa terra? E Jesus não era mesmo? E eles contaram tudo para Jesus. Olha, nós pensávamos que Messias realmente tinha ressurgido. Eu pensei que agora eu tinha me convertido e Jesus ia tomar conta da minha casa, da minha vida. Eu pensei agora que Jesus ia sarar o meu casamento, curar as minhas finanças e curar das minhas enfermidades. Mas veja bem, esse Jesus não é verdadeiro, esse Jesus morreu e ele não ressuscita na minha vida. Ele morreu e agora eu vou ter que voltar para a minha vidinha medíocre. Não é assim que muitas vezes você se depara com esse Jesus sem força? Não é assim que muitas vezes você vem aqui, canta uma canção daquela, ou vê o teu irmão pulando do lado e você diz, por que ele está assim se na minha vida nada acontece? E eu vou te dizer por que nada acontece. Porque tu está procurando uma coisa viva em algo morto. Porque tu está procurando vida em morte. Porque a tua fé não alcança a ressurreição de tudo que Deus tem para a tua vida. E Jesus disse, e Jesus esperou eles contar tudo. E eles contaram tudo. E Jesus disse assim, eles conversando com Jesus, gente. Talvez você se depare nessa noite uma pessoa que conversa muito com Jesus. Você até conversa com Jesus. Eles andavam e conversavam com Jesus. E Jesus entrou no meio e começou a conversar com eles. Talvez o conversar com Jesus não é o teu problema. O teu problema é reconhecer o poder de Deus na tua vida que você não consegue. Há uma grande diferença. Conversar com Jesus, a maioria das pessoas conversam. Agora, usar o poder e a autoridade do Senhor, pouquíssima gente usa. Porque se nós usássemos de fato, não caberia cristão em Morro da Fumaça em igreja nenhuma. E eles disseram para Jesus, tu por acaso é peregrino? E Jesus continuava conversando com eles. Continuava conversando com eles. E Jesus disse assim, olha, mas vocês não creram nesse homem? Esse homem não disse para vocês que ele ia ressurgir no terceiro dia? E Jesus tentando puxar a fé deles, aprovando, ver se eles acordavam. Por que tu não crê nas promessas? Jesus já te falou. De repente Jesus usou uma pessoa, usa outra já para falar na tua vida. E você não crê, e as coisas não acontecem, e você culpa Deus. Querido, Deus já disse que vai fazer. O problema é a tua incredulidade. Porque Deus é fiel para cumprir todas as coisas, todas as palavras que vêm do céu, ela não volta vazia. O problema é como que eu recebo, o que eu faço com elas. Muitas vezes a gente é o crente ioiô, a gente precisa ver. Aí quando a gente vê as coisas, a gente está lá em cima. Quando as tristezas chegam, a gente está lá embaixo. Querido, você não precisa ver. Você precisa crer. E Jesus disse assim, tu não entendeu? Vocês não entenderam que esse homem não ia ficar nessa terra? Ele ia ressurgir, ele fez todos os milagres. Estava desde os profetas, estava falando tudo isso. Disse para o teu irmão, faz quanto tempo que Jesus falou isso contigo? Que vai acontecer coisas boas na tua vida? Cutuca o teu irmão, faz quanto tempo que ele vem te falando? E você está com cara de maracujá de gaveta, cara de morto? O tempo inteiro uma cara abatida. Aqueles dois lá estavam desanimados, só faltava chorar. Só faltava chorar. Contando para Jesus, contando para Jesus. Quantas vezes você se desespera contando para Jesus? E Jesus diz, eu estou aqui, querido, ó, não está entendendo que o tempo é meu, eu vou fazer tudo formoso ao seu tempo? Tu não está entendendo, tu não está me enxergando, eu já te ouvi. Eu sei o que tu precisa, eu vou te dar sim. Eu sei de tudo. E eles tentando, Genilson, eles estavam tentando mostrar que sabiam mais que Jesus. E eles disseram, agora acabou a nossa esperança. A nossa esperança era Jesus, ressurgir dos mortos. Mas sei lá, eu acho que alguém foi lá e tirou a tampa daquele túmulo lá.
E tiraram Jesus de lá e fizeram alguma coisa, porque cadê ele? Era tudo uma farsa. Queridos, muitas vezes eu conheço pessoas que vêm para a igreja 1 ano, 2 anos, e desanima no meio do caminho. E sai para a vida medíocre, para o riacho quente de Emaús, dizendo que Jesus é uma farsa, dizendo que Jesus não tem poder. Querido, Jesus é o mesmo ontem, hoje e de amanhã. O problema não está com ele, o problema está contigo. O problema está no tamanho da tua crença, no tamanho do Deus que tu serve. E eles foram embora. E eles foram andando. E Jesus foi falando. E Jesus é a própria palavra. E eles foram ouvindo Jesus. E Jesus foi testando eles. Foi testando eles. E de repente Jesus... Vocês podem ir acompanhando o texto, viu, Diego? Isso. Vai acompanhando, vai passando, Diego. Eu estou lendo a história assim, da forma que eu conheço a história. Pode ir passando. E Jesus disse assim... Não, aí eles foram para a aldeia, eles entraram para o riacho quente, que se chama Emaús. Eles entraram para a aldeia. Eles pegaram e Jesus fingiu que ia para lá. E eles disseram assim, já é tarde, Jesus. Fica conosco. Eu acho que naquela hora Jesus ficou tão feliz. Eu acho que naquela hora, sabe, querido, mesmo às vezes você está desanimado e abatido. Muitas vezes você não entende muitas coisas na tua vida. Muitas vezes você quer sair correndo, mas numa certa oração você diz assim, Jesus, eu não estou entendendo nada. Parece que eu te perdi na metade do caminho, mas, por favor, Jesus, fica comigo. Naquela hora, querido, imagine o coração de Jesus. Fica comigo essa noite. Fica conosco essa noite. Diga comigo assim, Jesus, fica conosco essa noite. Querido, muitas vezes só conversar com o Senhor, nós não sentimos o Senhor. Muitas vezes só andar com o Senhor, nós não temos o Senhor. Mas, querido, quando a gente diz assim, Jesus, fica comigo, entra na minha casa, entra na minha vida, sente à mesa comigo, partilha do pão comigo. Querido, não consegues crer quem não tem intimidade com Deus. Aqueles 2 discípulos, eles estavam tão atônitos, tão sem crédito, tão descrédito das coisas. Que, amado, quando eles disseram, fica conosco, eles ainda não sabiam que era Jesus. Eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Querido, mas quando Jesus sentou à mesa com eles, e partiu o pão, verdadeiramente eles reconheceram Jesus. Diga para o teu irmão, para você reconhecer o Senhor, você tem que convidá-lo, ele, para entrar. E sentar à mesa. E partir o pão com ele. Porque tem muita gente olhando para mim, que fala com Jesus, anda com Jesus, sabe dos milagres de Jesus, mas não senta com ele. Não parte o pão com ele. Aí os olhos não são abertos. Aí Jesus não se manifesta. Porque Jesus não quer 99% da tua vida. Jesus, ele quer o 100%. Jesus, ele quer o que tu tens mais de precioso. Não adianta tu vir aqui ofertar a tua BMW. Isso não é precioso para o Senhor. Não adianta você ser o maior dizimista da casa do Senhor. Não adianta. Isso aí é mandamento. O bem mais precioso que eu e você temos é a vida. E é isso que Jesus quer. E ele não aceita 99%. É 100%. Com Jesus não tem porcentagem. Ou tu dá tudo, ou tu não dá nada. E ele sentou à mesa. E eles partiram o pão. E quando Jesus partiu o pão e entregou para eles, eles caíram as escamas dos olhos e reconheceram Jesus. Talvez você ande com Jesus com escama nos teus olhos. Talvez você tenha andado com Jesus que já morreu. Não tem poder na tua vida. Talvez o teu Jesus, ele pode fazer milagres e milagres para qualquer um. Queridos, eu nunca vi hospitais tão cheios. Eu nunca vi tantas casas destruídas, casamentos destruídos, lares destruídos. Querido, Jesus não perdeu a força. Jesus não perdeu o poder. Querido, o que está acontecendo com o teu Jesus?
Jesus que tu serve? O que está acontecendo com ele? Eu quero te dizer que com ele nada, ele continua Senhor, mesmo você o aceitando ou não. Ele é Senhor de todas as situações. Tem gente que diz assim, olha pastora, tem que levar essa pessoa a aceitar Jesus como Senhor. Querido, eu quero te dizer que tu aceitando ou não, Jesus é Senhor. Ele é dono, Ele é Senhor, você queira ou não. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é temível, Ele faz acontecer, Ele restaura, Ele cura, Ele sara, Ele abre os grilhões, Ele faz tudo. Nada pode deter Jesus. E aí os discípulos disseram, Cleopas falou. Aí Jesus só partiu o pão e sumiu. E Cleopas falou assim para o outro, por acaso, quando ele andava no caminho, não ardia o nosso coração? O que ele falava, não ardia o meu coração? Olha lá, disseram um para o outro, porventura, não nos abrasava o coração quando pelo caminho ele nos falava? Quando ele abria as escrituras, olha, presta atenção, Jesus não estava com a Bíblia ali não. Nem tinha Bíblia, meu irmão. Mas ele era a Escritura. Ele é a palavra viva e eficaz. Hebreus, pode abrir aí, irmão. O que Jesus é, querido? 4:12, Hebreus. Por acaso não nos ardia a palavra? Querido, a palavra é pregada aqui na abertura do culto, no louvor. Lá na tua casa tu tens a palavra viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Tu tem tudo isso na mão. Jesus vai voltar, amém? Mas diga que o teu irmão, ele já mora aí dentro de ti também. Ele vai vir para nos rebatar, para levar para ele. Mas ele já mora aqui dentro de mim. Diga para o teu irmão que Jesus é esse que tu serve. Querido, as tecnologias, os mundos, os enfeites dessa terra, os programas, a religião, as festas, tudo isso, querido, tem roubado Jesus de nós. Tem enfraquecido a força do Senhor. Não enfraquece a força do Senhor, não, porque Ele é forte. Mas enfraquece a minha e a tua fé. Porque a palavra de Deus é viva e O que é uma coisa eficaz? Você que é professor de português aí que eu sei. Eficiente. Faz acontecer. Querido, então por que Jesus não tem sido eficiente? Amados, por que você tem uma dor de cabeça e você não ora mais? Por que você, pai, que o teu filho está com febre e você não põe a mão e diz, sai febre, em nome de Jesus? Por que tu vai para o soro? Por que tu vai para o médico? Por que tu vai só tomar remédio? Por que o teu Jesus não cura mais? O que está acontecendo? Pastor, o nosso relacionamento está uma coisa difícil. E por que a palavra de Deus não tem sido eficaz no teu relacionamento? Eu quero dizer que ela não mudou. É você que é incrédulo. Como é que era o nome do tema essa noite? Agindo contra a incredulidade? É isso? Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Juntas e medulas. E apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando Jesus estava falando a palavra para aqueles 2 discípulos, ele estava abrindo a escritura, ele estava abrindo a sua vida, ele estava passando para eles essa palavra, ardia o coração. Eu quero te dizer, querido, por que a palavra do Senhor não arde mais o teu coração? Por quê, querido? Às vezes, eu recebo algumas mensagens do WhatsApp. Eu nem uso aquilo lá. Mas eu gosto de ter para controlar um pouco a igreja, porque, na verdade, tem umas besteiras loucas que eles botam lá, tamanho de leão, elefante. E às vezes vem um texto desse tamanho, da Bíblia. E eu vejo quem mandou, que não condiz com aquele texto, porque a vida não funciona.
É melhor tu pegar um versículo, um capítulo e praticar e exercer e ter essa parada eficaz do que tu ler a Bíblia inteira, botar tudo a Bíblia por aí e ela não ter efeito na tua vida. Porque, querido, se tu está nessa igreja e tu serve um Jesus morto, tu está no lugar errado. Porque eu não estou renunciando à minha vida, meu lazer. Ainda essa semana perguntaram, pastora, qual dia de noite que você tem folga? Nenhum. Qual dia de dia? Meio dia num dia. Pastora, vale a pena? Vale a pena. Mas eu quero dizer para você, querido. Jesus, ele pregou 3 anos. Ele anunciou. Ele falou. Ele disse que ele ia ressurgir. Ele disse que o túmulo não ia ser o lugar dele. Ele disse que aqueles apóstolos fariam obras grandes. E no momento que ele morreu e ressuscitou, eles não acreditaram nele. Então, querido, muitas vezes eu estou aqui gastando a minha vida. E você está aí sentado e você não está acreditando. Mas o meu galardão virá de qualquer maneira. O problema é que as tuas bênçãos não chegam sem fé. E eles foram embora. E Jesus foi embora. E depois que Jesus ardeu no coração deles. Querida, a palavra de Deus tem que arder no teu coração. Presta atenção no que a pastora vai dizer agora. Se a palavra de Deus não arder no teu coração, querido, você está sem temor. Quando você lê uma folha inteira e faz de conta que não leu, é simplesmente uma letra para a tua vida. Tem muita gente que lê a Bíblia, até decora a Bíblia, mas não tem poder nenhum nas mãos, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Querida, a palavra de Deus, ela é eficaz. Não tem nada que vai deter a palavra. Deus é bom, gente? E o que mais me surpreende é que depois, queridos, depois que eles viram Jesus embora dali, daquela aldeia, eles podiam ficar ali, né? Jesus sumiu de novo, nós vamos ficar aqui. Não, eles voltaram para Jerusalém. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, a gente volta para Jerusalém. Querido, ninguém que tem um encontro com o Senhor fica no seu conforto da sua vida. Ninguém que tem um encontro com o Senhor fica nessa vidinha medíocre que você tinha antes de ir para um bar, de ir para um X, ou mesmo de se divertir nos domingos com os parentes. Querido, quem tem um encontro com o Senhor, vai juntas com seus irmãos e começam a fazer milagres. Ninguém, querido, que recebe Jesus poderoso do jeito que é, fica parado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não consegue ficar parado. O Espírito Santo não consegue ficar parado, querido. O Espírito Santo, ele se move. Então, querido, se você está de braços cruzados, se você diz que professa um Deus vivo, e você não está clamando pelo teu casamento, não está jejuando, não está buscando pelas tuas finanças, pelo teu ministério, querido, não vem nem para a igreja então, querido. Está perdendo tempo. Vai cultuar um Deus morto lá fora, que tem um monte de igreja com Deus morto. Porque Deus vivo, ele se move, ele faz acontecer, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa casa, ele muda todo o nosso ser. Você precisa entender isso. Aleluia! Ninguém que tem um encontro com Jesus fica do mesmo jeito, amado. Ninguém. Tu não vai voltar a fazer, querido. Olha, eu já vou te dizer assim de antemão. Quando você se encontra com Jesus, tu nunca mais volta a fazer aquilo que tu fazia antes. Porque tu não consegue mais ficar parado. Você se move, você faz. E eu falava para minha filha quando eu estava vindo para cá. Todos os sábados eu venho para cá com a minha filha. E o meu marido vem na frente com o meu filho. É assim. E eu disse, Luana, um dia que eu partir, essas ruas falam. Porque o que eu transito do Morro da Fumaça a Içara, você não tem noção. Tem dia que eu faço 3 vezes. E aí eu pensei um pouquinho.
que não é só essa daqui, lá no Liri, não, onde que eu moro. Quando eu partir, é claro que eu não vou aparecer, porque mortos não voltam. Mas, querido, eu passei, já passo em todas essas ruas da cidade, Morro Grande, Estação Cocal. Eu passo toda semana em todos os lugares. Porque sempre tem um aflito, sempre tem um desesperado, sempre tem um doente, sempre tem alguém que o Espírito Santo quer visitar e quer restaurar e quer curar. Por isso que eu digo, querido, que quem se encontra com o Senhor, se continuar a mesma vidinha medíocre, o teu Deus ainda está no túmulo. Por favor, não procure entre os mortos aquele que já ressuscitou. Opa! Deus está aí, gente? Ah, querido, eu estou achando que você não está entendendo um pouquinho. Mas vamos lá, Romanos 1,16. Eu tenho falado aqui na igreja que eu me envergonho, sim, não do evangelho, mas eu me envergonho desses crentes que não têm autoridade nem poder. Eu me envergonho, sim, porque um dia Jesus, chegou um pai para ele, se eu não me engano está em João, não precisa abrir não, está em Lucas 9, se eu não me engano. Chegou um pai para ele e disse assim, olha, meu filho, eu trouxe o meu filho Jesus para te curar, porque ele cai no fogo, ele cai na água, ele era epilético, ele cai em qualquer lugar. Eu trouxe meu filho Jesus para te curar e colocou aos pés de Jesus. E aí esse moço disse assim, olha Jesus, eu já levei ele para os teus apóstolos, eu já levei ele para os teus discípulos, mas nenhum deles pôde fazer nada. E Jesus olhou para os apóstolos e disse, ó, geração incrédula, até quando vocês vão ficar desse jeito? Até quando? Então, às vezes, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que o Evangelho é poderoso. Mas, às vezes, eu me envergonho da tua fé, da tua incredulidade. Às vezes, eu visito casa de pessoas que conhecem Jesus há 10, 20 anos, e o diabo ainda faz bagunça. E o diabo ainda detona. Pessoas que não conseguem se libertar do vício. Que Deus poderoso é esse que você serve? Parece que esse teu Deus está de muleta. Parece que esse teu Deus é engessado. Eu não sei se eu posso falar, Rafael, mas eu fui na casa da tua tia aquele dia e eu me assustei. Por quê que eu me assustei? Porque eu cheguei lá e a mulher estava com muletas, e as duas muletas desse jeito. Ela é cristã? Evangélica? E ela estava de muleta, assim, com duas muletas. E ela conseguia ir do quarto até o banheiro, eu acho, e o máximo até a cozinha para sentar. E eu cheguei, porque eu já chego assim, chegando. Pode ser segunda, pode ser terça, pode ser sábado, pode ser domingo. Eu com Jesus, eu já chego chegando. E eu entrei já, oi querida, tudo bem contigo? Como é que você está a tua vida? Ela assim, não está bem não. Olha como é que eu estou. O que você tem? Ah, eu tenho uma prótese no quadril e no joelho. Eu disse, bem-vinda ao clube, eu também tenho. E ela, quê? Aí eu disse, a diferença é que eu sirvo o Senhor e Ele está vivo, e Ele me curou e me sarou. E eu ando e eu faço a obra. E eu disse para ela que exatamente o que ela tem no quadril e no joelho, eu também tenho. E que Deus pode tirar ela dali, e andar e fazer. E nós vamos levar a obra em Morro Grande. Eu tenho certeza que esse milagre vai acontecer. Querida, é porque Deus vive, Deus vive, Deus vive. Deus é vivo e eficaz. E eu pude chegar naquele homem ontem com câncer na cabeça, no qual o médico fechou e disse que não tem cura. Eu posso dizer para ele, olha, eu estava no mesmo estágio há 2 anos atrás, com câncer, que o médico disse que não tinha como tirar tudo. Mas o médico não precisou tirar tudo, porque Jesus tirou tudo. Amém? Eu não me envergonho do Evangelho, eu me envergonho da tua oração. Eu me envergonho que você não tem poder.
Eu me envergonho porque você não te reveste. Eu me envergonho porque, em vez de nós estarmos cuidando de pessoas, indo atrás de pessoas, os algemados, aqueles que estão limitados, você está travado. Você se sente preso. Pastor, eu cheguei na igreja hoje pela primeira vez, mas hoje mesmo o Senhor desata as tuas ataduras para você ir ao campo e buscar os perdidos. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder. Diga comigo, poder. 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 No grego significa dinamos, explosão. Querido, o Evangelho pregado e recebido por você é explosão. Ele explode com as trevas. Ele bota os demônios para correr. Querido, eu sinto no meu espírito, amado. E eu falo isso para a honra e glória do Senhor, porque eu sou um grão de areia, como você também é. E se eu puder, eu me escondo o tempo inteiro, porque eu sei que a glória é do Senhor. Mas eu sinto no meu espírito que quando eu entro nas casas, o poder entra comigo. Eu sinto no meu espírito, amado, que quando eu falo do Senhor, o poder ressurge dentro de mim. Que evangelho é esse que você tem lido? Tem gente que vai embora hoje e não vai nem dormir direito, pastor Rony. Mas é para tu não dormir mesmo. É para tu parar aí no túmulo buscar Jesus, porque ele já ressuscitou. É para tu parar e buscar em coisas mortas as coisas de Deus, porque ele vive, ele reina. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder para a salvação. Para todo aquele que dá o melhor dízimo, ou todo aquele que vem aos cultos todos os dias, ou todo aquele que ora 24 horas, porque se você não jejuar, você não vai ser salvo. É isso que está dizendo ali, gente? Porque essa semana eu recebi uma calúnia quando dizendo assim, não entre naquela igreja Senge, porque é uma pastora que prega, e pastora não pode pregar, é do diabo. Então, querido, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu creio que essa igreja é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E é por isso que você está aí. É por isso que as obras mortas não podem ficar nesse lugar. Não é porque essa igreja tem muita gente, não é porque ela é bonita, é porque nós cremos. Cremos. E sabe o que Jesus encerrou? Dizendo para aquele pai, em Lucas 9? O pai disse assim, ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Não, primeiro ele disse assim, olha, tu podes fazer, Jesus, um milagre? Diga assim comigo hoje. Baixa a tua cabeça e diz assim, Jesus, tu pode fazer um milagre? E Jesus te responde com uma pergunta. Jesus é muito sábio. Ele é sábio demais. Ele diz, e tu? Podes crer? E aí o pai da criança disse assim, Val, olha, eu não posso não. Não tenho fé, não. Mas, por favor, Jesus, ajuda a minha incredulidade. Louvor, por favor. Talvez hoje. É essa a tua oração. Talvez hoje você precisa chegar aos pés do Senhor e dizer, olha, Jesus, pastora fala, berra, grita. A Luísa vai lá, berra, grita, fala. O Israel berra, grita. O Rony berra, grita. Leandro grita, todo mundo fala. Mas eu tenho um Jesus para os outros, até que tudo bem, eu até consigo orar, Senhor. Eu consigo até orar pelos outros, eu sinto que Deus está ali, mas eu não consigo orar por mim. Eu não consigo, parece que as coisas em mim não andam, não travam, são travadas. Talvez hoje a tua oração tenha que ser assim, igual aquele pai em Lucas 9. Talvez você está procurando Jesus aonde que está morto, é por isso que vocês estão assim. Hoje Jesus está dizendo para você e para mim, filha, eu posso te ajudar nessa incredulidade. Talvez a tua oração seja, Senhor, eu até venho à igreja, eu até venho aos cultos. Eu até acredito que a pastora lança, Deus usa as bocas proféticas nesse lugar. E quando eu abro a minha Bíblia em casa, Senhor, eu sinto que aquela palavra é para mim, eu sinto. Senhor, e quantas não foram as vezes que o próprio Deus falou ao meu coração as promessas, mas Senhor,
Parece que o meu coração está endurecido e eu não consigo crer, Senhor. Senhor, nessa noite, Senhor, quebra essa minha incredulidade, Senhor. Querido, eu estava falando essa semana com uma pessoa que está com luta no seu casamento. Eu disse, olha, querida, tu está falando com uma pessoa que precisava quebrar o vaso da incredulidade todos os dias. Porque cada dia que eu buscava mais o Senhor, parecia que o meu marido se afastava mais de casa. Mas eu precisei vencer a incredulidade do meu coração, porque havia promessa no meu casamento, havia promessa do Senhor na minha família. E você precisa ficar com as promessas, não com aquilo que tu está vendo. O andar sobre as águas muitas vezes. Sabe o que é andar sobre as águas hoje? Literalmente falando, é não descer das promessas que o Senhor te prometeu, é andar sobre elas. Oh, parece que o sonho acabou, parece que está tudo morto. Eu vim trazer vida para o teu coração e vida para a tua família. Eu vim trazer restauração. Eu vim trazer carne aos ossos secos, espírito e vida naquilo que estava morto.